Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e os trarei de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para dar-lhes tudo quanto desejais. Vamos orar? Peço ao Senhor que fale ao nosso coração, ao seu coração, nessa noite. Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, em adoração ao único que é digno de ser adorado, e queremos nesse momento pedir ao Senhor que tome as nossas mentes, que as nossas mentes sejam cativas, apreendidas pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pela palavra do Senhor. Que aqueles que estão ansiosos e angustiados pelo dia de amanhã, muitas vezes sem conseguir sequer pensar em dormir e repousar, angustiados, ansiosos com as demandas do dia seguinte, da semana,
Que o Senhor traga paz, refrigério e descanso no Senhor para poderem receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Livra-nos das perturbações, das inquietações e das investidas do maligno que quer roubar-nos a compreensão da Tua palavra. Toma as nossas vidas, dá-nos a Tua palavra, dá-nos Teu Santo Espírito, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus queridos, a relação do povo de Deus com a cultura sempre foi marcada por tensões. Nunca, desde os primórdios, o povo de Deus, que carrega o nome do Senhor, os valores de Deus e da sua palavra, eles nunca habitaram sossegadamente sobre a face da terra. Por ser o povo de Deus, desde o início, desde os primórdios, sempre houve uma luta pelo domínio da mente, pelo domínio do comportamento, por dominar o estilo de vida. O povo de Deus é um povo que invoca a Deus e quer viver a sua vida de acordo com os princípios e de acordo com a vontade de Deus. Mas, por outro lado, nós encontramos uma cultura onde há um espírito, uma mente inteligente que influencia essa cultura com valores e com estilo de vida que é completamente contrário aos valores e ao estilo de vida de Deus. E nós somos colocados nesse campo de batalha. É interessante observar a Bíblia que desde quando Deus colocou para fora do jardim do Éden os nossos pais, por causa do pecado, e desde quando eles geraram 2 filhos, Caim e Abel, nós vamos encontrar que os filhos de Caim, a descendência de Caim, era uma descendência, era uma geração que não buscava a Deus e que não temia ao Senhor. Iludem-se aqueles que acham que eles se deram mal por causa disso, de forma alguma. Quando nós lemos ali a descendência de Caim, apesar da sua perversidade, apesar de não buscarem a Deus, de não invocarem a Deus, eles foram extremamente criativos. Desenvolveram tecnologias assombrosas para aquele tempo. Construíram cidades. Desenvolveram economia. Criaram gado. Desenvolveram a arte de construir moradias, instrumentos de música, dominaram já a questão do ferro para formar ferramentas para o trabalho, como o machado, a relha e também a espada para a peleja e para a guerra. E o grande marco daquela geração, daquela descendência, que era um povo que vivia longe de Deus, distanciado de Deus. Eles formaram uma cultura, eles formaram uma geração de seres humanos sobre a face da terra que estavam vivendo e vivendo bem longe de Deus. Essa é a grande característica daquela descendência de Caim. Daí nasce o Nimrod, que se diz a seu respeito que ele se colocou diante do Senhor, ou que ele foi grande diante de Deus, no sentido de uma afronta a Deus pelas suas conquistas. É desde aí que surge esse interesse de uma cultura dominante, uma cultura prevalente, que imponha sobre todos uma maneira de viver e um estilo de vida. Só muitos anos depois é que nasce Enos, filho de Sete, e daí começa a se invocar o nome do Senhor. Então, nós temos na terra, desde os primórdios, desde a queda, essa luta, esse conflito, essa tensão
de uma cultura que é formada alheia a Deus, alheia à sua vontade, que não se submete ao querer de Deus, à vontade de Deus. E por outro lado, nós temos um povo chamado por Deus, que é colocado sobre essa terra, no meio dessa cultura, e esse povo busca a Deus, invoca a Deus e vive uma contracultura. Essa é a trajetória, em linhas gerais, e muito rapidamente, a trajetória do povo de Deus sobre a terra. Até chegarmos ao Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele faz aquela oração sacerdotal, e que todos nós gravamos na nossa mente e temos consciência das palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: Pai, peço-te que não os tires do mundo, mas o quê? Pai, peço-te que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, fomos colocados no mundo, chamados nesse mundo, chamados por Deus nesse tempo. Fomos separados por Deus, chamados por Deus, colocados por Deus nesse mundo. Como disse a irmã aqui, um mundo mau, e que parece que cada dia o mal prevalece mais sobre o bem, o que é uma ilusão, isso não é verdade. Mas o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Essa estrutura sistêmica que nós chamamos de mundo, dessa cultura alheia a Deus, ela resiste a Deus. Ela é resistente a Deus. E li hoje pela manhã, e podemos ler novamente, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Estamos falando sobre cultura. Estamos falando sobre o povo de Deus no meio de uma cultura inóspita, porque não teme a Deus, não ama a Deus e não se sujeita a Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É um mundo que é conduzido pelo espírito da desobediência, pelo espírito da rebelião. Mas nós não. Nós fomos alcançados, nós fomos libertos. A palavra de Deus, a luz de Deus, a luz do Evangelho alcançou o nosso coração. O véu que tapava os nossos olhos, o véu que cegava o nosso entendimento, e por falta de entendimento, por falta de luz de Deus, nós andávamos como os demais em desobediência, conduzidos por esse mesmo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Mas um dia o Senhor veio ao nosso encontro, abriu os nossos olhos, mudou a nossa mente, deu-nos uma nova mente, uma nova forma de pensar, agora segundo Deus, não mais segundo a desobediência, mas segundo o Espírito Santo de Deus, iluminados pela palavra de Deus. Mas estamos no mundo. Estamos no mundo que jaz do maligno.
E é por isso que esse texto de Jeremias capítulo 29, ele é tão atual. Porque o povo de Deus estava ali em Judá, eles conheciam a Deus. Culturalmente, a cultura deles havia sido forjada, formatada nos princípios da lei de Deus. Eles conheciam o Deus verdadeiro, eles conheciam a palavra de Deus, eles tinham uma história com Deus desde os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. É uma nação que é formada, que tem ciência de si mesmo, da sua identidade, a partir do seu relacionamento com Deus. Mas por influência das culturas circundantes, por influência dos países ali da vizinhança, eles começaram a absorver a cultura daqueles países e foram se distanciando daquilo que era uma vida sujeita à vontade de Deus, e como disciplina Deus os enviou para a Babilônia. E quando nós lemos na Bíblia como que era essa cultura da Babilônia, que também é um povo próspero, que também é um povo extremamente rico, que é um dos maiores impérios de todos os tempos, que conseguiram construir uma das maravilhas do mundo, que foi a cidade de Babilônia. Mas era uma cultura inóspita, resistente a Deus, resistente à vontade de Deus, que não conhecia a Deus. E agora eles são colocados, são enviados para estarem no meio dessa cultura durante 70 anos. E a pergunta é: o que será de nós? O que será dos nossos filhos? No meio dessa cultura abominável ao Senhor. Quando você lê Apocalipse sobre Babilônia, depois leia lá em Apocalipse, a grande meretriz, a mãe de todas as abominações, todas as abominações espirituais que afrontam a Deus, em termos espirituais, religiosos, têm a sua origem na Babilônia. A grande meretriz, a mãe de todas as abominações. E agora o Senhor nos coloca aí na Babilônia, no meio dessa cultura inóspita. O que será de nós? O que será dos nossos filhos? Aí o Senhor, através do profeta Jeremias, de Jerusalém, manda uma carta. E aquela carta era a voz de Deus, era a palavra de Deus, e a palavra de Deus para eles era: trabalhem, vivam aí como se não estivessem, vivam aí como peregrinos, sabendo que aí não é o vosso lugar. Vocês estarão na Babilônia, vocês estarão no meio de uma cultura inóspita, mas aí vocês vão edificar suas casas, aí vocês vão trabalhar, daí vocês vão pagar as suas contas, vocês vão mandar os seus filhos para a escola, vocês vão criar os seus filhos, vocês vão casá-los, eles vão gerar filhos, e vocês terão netos, e vocês estarão aí, mas lembrem-se, aí não é o vosso lugar. Vocês estarão aí de passagem. Vocês são peregrinos nessa cultura inóspita, nessa cultura resistente à vontade do Senhor. Mas é aí que vocês vão viver, e é aí que vocês vão criar os seus filhos. É como se Deus estivesse falando para nós hoje. É como se o Senhor estivesse falando para nós: olha, eu plantei vocês aí no Brasil, eu não pus vocês num
numa região celestial incontaminada, de jeito nenhum. Eu pus vocês aí nessa cultura, essa cultura brasileira, que nós sabemos das virtudes, dos aspectos divinos, mas também sabemos dos aspectos demoníacos da nossa cultura. Sabemos, não ignoramos. Amamos o nosso país, amamos o nosso Brasil do jeito que ele é. Amamos a nossa pátria, não consideramos ela melhor do que nenhuma outra e nem podemos fazê-lo, temos que amar e respeitar os outros. Mas foi aqui que Deus nos plantou. Foi aqui que nós nascemos, aqui nasceram os nossos filhos e aqui, pela misericórdia de Deus, nascerão os nossos netos. O que nós precisamos entender, e eu iniciei dessa forma, nós precisamos compreender: o mundo não vai melhorar. E olha que eu sou um cara extremamente positivo, graças a Deus, cheio de esperança. Mas o mundo nunca melhorou. O mundo nunca evoluiu moralmente, e muito menos espiritualmente. É uma ilusão da cultura e do tempo presente achar que, através dos direitos humanos, o que é muito bom e louvável, achar que o mundo vai evoluir moralmente e espiritualmente. Não. É uma ilusão muito grande acreditar na narrativa da ciência, de que através da ciência e da tecnologia nós construiríamos um mundo mais igualitário, mais feliz. Doce ilusão. Narrativas e narrativas são criadas na tentativa de nos fazer viver como os filhos de Caim, que viveram bem, que construíram cidades, que edificaram, mas que viveram longe de Deus. A cultura trabalha e elabora dessa forma. Você pode viver a sua vida longe de Deus, você pode viver uma vida boa, de respeito, longe de Deus, com valores bons, com princípios bons, mas longe de Deus. E nós dizemos: é impossível viver bem longe de Deus. É impossível para o ser humano criado por Deus e para Deus viver uma vida plena, tendo um sentido pleno de quem ele é, da sua existência, longe de Deus. Então é uma luta de narrativas, é uma luta dentro da cultura. Nós estamos nela, mas não nos entregamos a ela. Vocês vão estar na Babilônia, mas não serão babilônios. Vocês estarão no meio dessa cultura, vocês vão plantar, vocês vão edificar, vocês vão negociar, vocês vão prosperar, vocês vão criar os seus filhos, mas nunca, jamais serão babilônios. Nós estamos no mundo, trabalhamos nesse mundo, construímos as nossas coisas, edificamos, mas não somos daqui, não somos desse mundo. Nós somos de outra dimensão, de outra realidade espiritual, sem ser alienígenas e sem ser seres desencarnados. Somos encarnados, humanos como quaisquer outros seres humanos, mas não somos desse tempo presente, dessa cultura. Vocês entendem? Agora, Deus é tão bom que eles prosperaram lá na Babilônia, sabiam disso? E os judeus, vocês sabem, quão habilidosos são na arte das finanças, né? E eles ficaram ricos na Babilônia e prosperaram na Babilônia. E quando chegou o final dos 70 anos, que a trombeta soou para eles retornarem para a Judéia e para Jerusalém, leiam lá nos registros sagrados, pouquíssimos voltaram. Os que prosperaram, os que enriqueceram, se apegaram àquele tempo presente, se apegaram aos seus bens, às suas construções ali na terra da Babilônia e não quiseram voltar para Jerusalém. Suspeito eu que muitos dos nossos queridos irmãos
que vivem nessa cultura que não é a cultura de Deus, nesse tempo presente que não é o Kairos de Deus, mas que estão bem aqui, que estão prosperando aqui. Quando a trombeta soar, muitos não vão querer partir para os céus e para a eternidade, porque está tudo muito bom aqui. Bons tempos ou maus tempos, não sei, em que nós, crentes, era um povo de gueto, marginalizado, e que a gente só cantava igual o pastor José, quero ir para o céu, vamos para o céu, né? As nossas músicas tem um autor cristão muito famoso, sociólogo, professor da USP, que escreveu um livro, Celeste Porvir, que é uma análise sociológica dos cantos evangélicos na virada do século XX. Os hinos, os cânticos, todos os hinos, todos os cânticos eram: nós queremos ir para a nossa pátria celestial. Nós queremos cruzar o rio e entrar na pátria celestial. Doces cantos de pássaros, lindos pássaros, de coisas belas, não vão me reter aqui, porque eu estou indo para a minha pátria celestial, para Canaã eu vou. Se você não vai, problema seu, não me impeça aí, porque eu estou indo para Canaã. Hoje temos mais estudos sociológicos, científicos, sobre os cânticos evangélicos, sobre os cantos gospel, sobre a musicalidade gospel, e não é mais desejo de ir para a pátria celestial. 90% dos nossos cânticos são cânticos para Deus me fazer bem aqui nesse mundo, na Babilônia. O que aconteceu conosco? O que aconteceu com aqueles que não quiseram voltar? Perderam a visão. Perderam a alegria da salvação. Perderam a alegria dos céus. Parece paradoxal, não é? Estar, mas não pertencer. Mas eu gosto de pensar mais que é dialético, né? Que nessa negação de estar, mas não pertencer, de ser chamado, de ser tentado a ser absorvido, mas ao mesmo tempo, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, eu não me entrego, eu resisto, e nessa minha luta com a cultura, com o tempo presente, com as coisas dessa vida, nessa resistência, quando eu resisto nessas tentações que são reais e que pairam sobre todos nós, eu cresço espiritualmente, eu me fortaleço espiritualmente. Pai, peço-te que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha, vocês vão para a Babilônia, mas eu serei com vocês lá. Vocês vão trabalhar, vocês vão edificar casas, vocês vão criar as suas famílias, porque eu estou dizendo, eu vou abençoar vocês. Mas no final de 70 anos a trombeta toca. E vocês vão voltar para a terra de vocês, vocês vão voltar para a cidade de vocês. O que Deus estava dizendo é: vocês são peregrinos. Vocês estarão lá, mas não pertencerão lá. É o que o Senhor Jesus está dizendo: vocês estarão no mundo, mas não são do mundo. Isso fica até meio esquisito, né? Diz que um dia o irmão saiu da vigília na cidade de Belo Horizonte, naquele frio danado, lá para as altas horas da madrugada, e está lá no ponto de ônibus, o irmão crente ali esperando o ônibus, orando, agradecendo a Deus pela vigília, e lá vem um sujeito para o rumo dele, e o sujeito pergunta para ele: "Ô, você tem fogo?" E o irmão responde: "Quando eu era do mundo, eu tinha. Mas não sendo mais do mundo, eu não tenho." O sujeito saiu correndo. Estou falando com um fantasma, né?
Você tem fogo? Quando eu era, imagina, de madrugada, no ponto de ônibus, quando eu era do mundo, eu tinha. Mas agora, não sendo mais deste mundo, fogo eu não tenho. O sujeito arrepiou e zarpou correndo de medo, né? Mas essa é a ideia, sem ser louco. Nós não pertencemos a esse mundo, queridos. Não pertencemos. Nós estamos aqui, graças a Deus. Nós vamos prosperar aqui, temos prosperado. Mas nós não podemos perder de vista a nossa pátria celestial, a nossa Jerusalém celestial. Tem muitos irmãos, e não falo por mal, e por favor, nem acusadoramente, eu estou na mesma batalha que vocês, mas tem muitos irmãos que encheram tanto o coração das coisas do tempo presente, da nossa Babilônia, que eles, se a trombeta soar, eles não vão escutar. Eles estão assim, tão embredados, tão absorvidos pelo tempo presente, pelas coisas dessa vida, que o pensar, o laborar, as energias são todas gastas, né? Todo o pensamento, toda a elaboração, tudo é em torno dessa vida, desse tempo presente. Plantem casas, plantem vinhas, gerem filhos, casem seus filhos, orem pela paz da cidade onde vocês estarão. Vocês já leram o Salmo 137? Já? O Salmo 137 é um salmo imprecatório. Nós estávamos na Babilônia, na beira dos rios da Babilônia, e os babilônios nos pediam que entoássemos os cânticos de Jerusalém. Como posso eu cantar os cânticos de Jerusalém nessa terra da Babilônia? Se eu cantar os cânticos de Jerusalém aqui, que se apegue a minha língua ao paladar. Filhos da Babilônia, malditos sejam e felizes aqueles que esmagarem a cabeça dos seus filhinhos nas pedras. Vocês já leram o Salmo 137? É isso que diz o Salmo 137. Mas o Senhor está dizendo, vocês vão orar pela Babilônia. Vocês não vão esmagar a cabeça de ninguém. Orem pela paz da Babilônia, porque na paz da Babilônia vocês terão paz. Vocês já leram 1 Timóteo, capítulo 2? Orem em todo o tempo, especialmente os homens, os varões, levantem mãos santas em todo o tempo, em todo lugar, intercedendo pelos reis, pelas autoridades, pela cidade onde vocês estão, porque na paz da cidade, na paz do país, vocês terão paz. Nós oramos pela paz da cidade, nós oramos e oramos sim. Temos vários irmãos aqui da igreja imbuídos de autoridade, investidos de autoridade, que são perseguidos, que vivem uma tensão muito maior com a cultura nesse tempo presente. Nós oramos. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Amamos Anápolis. Anápolis me acolheu muita gente. Muita gente não nasceu aqui, como foi o meu caso, mas eu amo Anápolis. Os meus filhos nasceram aqui. Aqui eu me estabeleci. Aqui eu conheci Jesus. Aqui eu me casei, gerei os meus filhos. Espero que os meus netos nasçam aqui. É verdade que eu já me assustei muito com Anápolis, né? Eu raramente saía desse trecho Nordeste, Belo Horizonte, e um dia nós fomos para a região do Sul, passear lá em Blumenau, passamos pelo interior de São Paulo,
isso no ano de 1995, Blumenau, Brusque, Itajaí. A hora que eu voltei, que eu entrei no trevo, aqui na entrada de Anápolis, falei, meu Deus do céu, como que a nossa cidade é feia, né? Mas melhorou bastante, graças a Deus, tem melhorado, né? Eu morei muito tempo em Belo Horizonte, amo, aprendi, Deus me ensinou a amar Belo Horizonte. No início foi horrível. E eu sempre gostei de cidade grande, do movimento, das coisas que acontecem, né? E um dia eu fui para São Paulo, no ano de 2020, no início da pandemia, eu ia pregar numa igreja na Vila Mariana. A hora que eu desci do aeroporto, já aqueles gritos de táxis, de Uber, e você vai sem ser pelo aplicativo, eu faço um preço melhor, e aquela coisa toda, entro no Uber e vou para a Vila Mariana, 2 horas de viagem dentro do Uber. Buzina, fumaça, 100 e tantos reais para fazer aquele deslocamento. Eu cheguei aqui em Anápolis, só não beijei o chão porque eu não era o Papa, né? Mas levantei as mãos para os céus e disse, obrigado, Senhor. Anápolis é uma cidade maravilhosa, eu me desloco aqui para qualquer lugar, não tanto mais com facilidade, mas em 10 minutos você pode deslocar para qualquer lugar aqui na cidade. E eu gastei 2 horas dentro do Uber. Se você vai de carro, você ainda ganha umas boas multas, né? Mas aqui nós temos paz, Deus nos plantou num lugar maravilhoso, gente. Não é verdade? Deus nos plantou numa cidade maravilhosa. E nós oramos pela paz da nossa cidade, nós trabalhamos pela paz dela, mas aqui não é o nosso lugar. Não precisamos ter medo de criar os nossos filhos, né? Assim, às vezes nós ficamos tão encolhidos, tão assim na defensiva da cultura, que nós somos só reativos e vamos encolhendo. Por que nós não podemos ser proativos? Nós não somos filhos da esperança, não somos filhos da fé, nós não cremos no Senhor, que o Senhor faz as coisas diferentes na nossa vida? Cremos, irmãos. Confiança, esperança, o Senhor é conosco. Amém? Ele é poderoso para concluir a boa obra que Ele começou na nossa vida. Ele vai levá-la a bom termo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus é para nós e também para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Estamos numa terra estranha. Somos peregrinos. Mas temos a bênção de Deus aqui nesse lugar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero que você ore nesse momento. Ore pelo nosso país. Ore pelo nosso país, não amaldiçoe, né? Não reclame também, porque eu tenho certeza que o pão está sobre a sua mesa todos os dias. Não reclame que todos nós que estamos aqui temos um teto sobre a nossa cabeça. São raras as noites que eu não deito sem agradecer a Deus. Quando eu estico os ossos na cama, com teto sobre mim, sem bomba, sem tiros, sem medo do amanhã, eu agradeço o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho um lugar de repouso. Eu tenho um lugarzinho para repousar os meus ossos, né? Já estão bem doloridos, mas eu tenho um cantinho, uma cama boa para esticar os meus ossos. Eu tenho um bom teto sobre a minha cabeça. Vamos agradecer ao Senhor. Ore pelos seus negócios, não é pecado não. Ore pela sua atividade profissional, para que Deus abençoe, para que ela seja uma bênção na vida dos outros.
Confie que Deus é um Deus que interfere, é um Deus que age de modo sobrenatural. Eu gosto muito daquela música que diz que, eu sou ruim em música, mas é mais ou menos assim. Ele abre caminhos onde não tem, e é verdade. Às vezes você olha, não enxerga nenhum caminho, né? Mas também não seja imediatista, confie no Senhor. Lança a semente. O lavrador é a pessoa mais esperançosa e paciente que existe. Ele lança a semente, espera pacientemente. Agora, nessa sociedade imediatista, a gente só quer atalhos, quer tudo de imediato. E Deus não age nos atalhos, Deus não age no imediatismo. Deus podia levar o povo do Egito para a terra prometida em 2 meses pela rota dos mercadores, e o Senhor escolheu a rota do deserto. Nem sempre os caminhos rápidos e curtos são os caminhos de Deus. Ore, confie, coloque nas mãos do Senhor sua casa, sua família, sua cidade, seu país. Confie no Senhor. Amém? Peça a Deus para visitar a sua vida, soprar aí toda ansiedade, toda angústia, todo medo. Eu te desafio nessa noite a confiar no Senhor e confiar de todo o coração. A não olhar simplesmente para o cenário econômico, mas olhar principalmente para o Senhor. Olha para o Senhor, confia no Senhor. Deus tem poder para nos fazer prosperar em qualquer lugar, seja na Babilônia, seja no Brasil, seja onde for. Vamos orar. Começa a orar, ora. Ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pela sua vida financeira, pelos seus negócios. Coloca diante do Senhor, coloca no altar do Senhor. Deus muda a sorte. Nós lemos aqui que Deus muda a sorte. Deus diz para aquele povo que os pensamentos dele eram pensamentos bondosos. Assim diz o Senhor, eu farei com que a vossa sorte seja mudada. É Deus que pode mudar a nossa sorte. Senhor, não queremos viver uma negação. Nós vivemos num mundo mau, vivemos num mundo atribulado, num mundo de muitas dificuldades, até de perseguições. Mas nós temos a presença do Senhor, temos a bênção do Senhor. E também não nos deixe esquecer, Senhor, que nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Apesar de sermos peregrinos, não vivemos em miséria, não vivemos em dificuldades, mas vivemos com a bênção, com a graça do Senhor. Pai, visita as nossas vidas nessa noite, visita o nosso coração, visita, Senhor, os nossos negócios, visita a nossa família, visita a nossa casa. Visita o teu povo, Senhor. Quebra os grilhões, quebra as cadeias de pessimismo, de medo, de temor. Lança tudo isso por terra, em nome do Senhor Jesus e na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai. Dá-nos a tua bênção e a tua graça, em nome do Senhor Jesus.